Olá, seja muito bem-vindo ao canal Astrologia Clássica. Eu sou Ana Rodrigues e nesse vídeo nós vamos conversar sobre um tema importante da astrologia tradicional ou moderna, que são os trânsitos. Nós vamos aplicar um filtro bastante importante sobre o tema para que você tenha informações suficientes e consiga realmente entender quais são os trânsitos, movimentos no céu que merecem a sua atenção para um contexto individual. Fica aqui comigo até o final. Nesse canal nós trabalhamos sempre com uma visão tradicional da astrologia, mas são todos muito bem-vindos. Esse vídeo não requer muito conhecimento técnico, não vou abordar informações realmente técnicas, mas eu recomendo você que gosta da astrologia mesmo em nível superficial, ter um conhecimento pelo menos básico da astrologia, porque com ele você vai conseguir tirar um melhor proveito das informações que você vê na rede. Quais são esses conhecimentos básicos? Conhecer o seu signo solar, o seu signo ascendente, qual é o planeta, o astro que tem regência nesse signo ascendente, conhecer um pouquinho do seu mapa anual da Revolução Solar para também identificar qual é o ascendente da Revolução Solar, o regente do ascendente. E o básico aqui para trabalhar com os trânsitos é conhecer um pouquinho sobre os sinais dos aspectos, do sextil, da quadratura, do trígono, da oposição e também da conjunção, que não é propriamente um aspecto, mas é bastante citada. Essas informações são básicas, muito básicas sobre astrologia, e tendo um conhecimento delas, tudo que você vê na rede vai fazer um pouquinho mais de significado para o seu contexto pessoal. Se você não tem nenhum conhecimento sobre astrologia, só gosta de signos, muito provavelmente ficará preso no nível do horóscopo e terá informações muito superficiais, irrelevantes, com contexto muitas vezes tendencioso sobre questão de signo, que não vai ter nada relação pessoal aí com a sua carta natal. Aproveite esse momento então para se inscrever aqui no canal e deixar o seu comentário, me ajuda bastante a divulgar o canal. E se não tiver nada para comentar, deixa só uma figurinha. Agora, se você gosta de estudar astrologia em um nível mais profundo, aqui no canal nós temos as sessões de membros. Tem 2 níveis de sessão de membros com conteúdo mais técnicos, agora sim, sobre a astrologia tradicional, é um pouco mais profundo. E tem os cursos também de formação, aí começa do zero, tá? Lá na plataforma EAD, aprenderastrologia.com.br. Você já deve ter se sentido aí um pouquinho perdido com tanta informação astrológica rondando aí nas redes. Só aqui no YouTube, vários canais sobre astrologia. E quando há um evento, todos os canais falam sobre esse evento. Por exemplo, Saturno em Áries, né? Vai ingressar agora no signo de Áries. Vários canais falam, várias informações diferentes. E você já fica se perguntando onde que isso vai ativar ali na tua carta natal. Aí a gente tem eclipses, lua nova, lua cheia, mudança de signo, né, para os planetas, enfim, muita informação astrológica, e isso tudo deve ficar aí uma confusão na sua mente. Vamos começar entendendo o que são os trânsitos, né? Os astros, eles estão continuamente se movimentando no céu. E da perspectiva que nós temos da Terra, inclusive, em alguns momentos, nós temos alguns astros, planetas, né, que parecem se movimentar no sentido contrário. É uma ilusão de ótica e nós chamamos isso também de movimento retrógrado. Então, nos trânsitos, nós temos os planetas que se movimentam no sentido do zodíaco, sentido anti-horário, mas eventualmente a gente pode ter planetas se movimentando no zodíaco no sentido horário, que é o sentido retrógrado. Basicamente, os trânsitos são isso, é o movimento dos astros no céu. Toda vez que um astro transitando no céu tocar algum ponto importante do seu contexto astrológico, ele vai representar uma ativação em termos de contexto de vida. Então aqui nós vamos começar a filtrar os trânsitos. O primeiro filtro é o filtro da carta natal, do mapa natal ou o famoso mapa astral. Toda vez que um trânsito atual, um planeta transitando atualmente, tocar algum ponto planetário, Sol, Lua, Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter, Saturno, e se você tem uma abordagem mais moderna, Urano, Netuno e Plutão também, então toda vez que um planeta no trânsito tocar algum desses pontos, chegar ao mesmo grau, ou estiver em um ponto que forma um aspecto de sextil, 60 graus, de quadratura, 90 graus, de trígono, 120 graus, ou de oposição, 180 graus, ele vai representar uma espécie de ativação.
Ainda nesse primeiro filtro do mapa natal, da carta natal, quando algum planeta do trânsito atual toca algum dos ângulos da sua carta. O que são os ângulos? É o eixo da roda, é o ascendente de um lado, o descendente do outro lado, o meio do céu lá em cima e o fundo do céu. É a cruz que fica no meio da roda do seu mapa. Se algum planeta do trânsito atual chegar ao grau exato de um desses pontos ou estiver em algum desses aspectos que eu citei com um desses pontos, ele estará ativando alguma influência importante da tua carta natal. Aí é importante também que nesse conhecimento mais básico você saiba mais ou menos o que as casas representam, né? O ascendente representando a estrutura do corpo, do lado oposto, o descendente representa as questões do casamento, relacionamento a dois, sociedades, é o outro de uma maneira geral. O ponto do meio do céu geralmente é associado à questão do status social, do trabalho, da ocupação do nativo. E o fundo do céu é um ponto de finalização dos eventos, representa também o contexto familiar, os assuntos imobiliários, né? É legal explorar também um pouquinho mais desse tema. E um outro ponto ainda do filtro, do primeiro filtro da carta natal, são outros pontos que não são nem planetas nem ângulos, como por exemplo o lote da fortuna, que é conhecido também como parte da fortuna, né? Ou o lote do espírito, ou parte do espírito. Na astrologia tradicional nós temos outros lotes também, outros pontos que são relevantes, mas são mais profundos, mais técnicos, não vou entrar em muitos detalhes aí para não confundi-los. Bom, esse é o primeiro filtro da carta natal. O nosso segundo filtro é o mapa anual. O mapa anual é o mapa da revolução solar. A revolução solar ela é uma atualização da tua carta natal, tá? Para o período de um ano. Então, quando o Sol retorna ao mesmo ponto, grau e minuto que ele estava no momento do teu nascimento. Isso, na verdade, é o próprio movimento de translação da Terra, né? Por isso que a carta, o mapa da Revolução Solar, é uma atualização do seu mapa natal. Sempre que a gente for observar a Revolução Solar, a gente faz em comparação com a carta natal, mas isso é um tema para outro vídeo. O que é importante você saber sobre trânsitos na Revolução Solar exatamente sobre os ângulos da revolução solar. Da mesma forma como a gente observou no primeiro filtro, esse segundo filtro ele tem uma importância. Se toca o ascendente, principalmente o ascendente da revolução solar, ou o planeta que tem domínio, que tem regência nesse signo. Se, por exemplo, for Virgem, né? Regente de Virgem é Mercúrio. Se for Peixes, o regente tradicional de Peixes é Júpiter, tá? Então, se houver algum planeta tocando na revolução solar o ângulo específico ou o regente do ângulo específico, ele tem uma relevância ali para o seu momento em termos de eventos, tá? E na Revolução Solar o filtro é um pouquinho menor, porque ele é um mapa que se renova todo ano, ele vai dar uma tônica para as suas experiências, para as suas promessas da carta natal. Então são menos filtros, tá? Observa também, tanto se um planeta regente do ascendente na Revolução Solar ou o ascendente da carta natal vira a direção para o movimento retrógrado, esse momento exato que ele inicia o movimento retrógrado e o momento que ele volta ao movimento direto, geralmente são os momentos marcantes em termos de eventos, né? Assim, pode ter uma representação de clima de alteração, né? Porque é como se ele estivesse indo num sentido e de repente ele muda para um outro sentido oposto. Então isso pode ter uma marca aí desse retorno, tá? O nosso terceiro filtro é o que nós chamamos na astrologia tradicional de profecção do ascendente. Desde o primeiro até o último suspiro de vida, é como se o ponteiro do ascendente do mapa natal fosse completando voltas em torno do zodíaco. A cada ano de vida, ele muda de um signo e vai para outro. E assim ele vai completando várias voltas ao longo da sua experiência de vida. Termina um ciclo, começa outro. Termina um, começa outro. E é realmente um relógio. O ponteiro passa de um signo e vai para outro. Por exemplo, se o seu ascendente for Peixes, no segundo ano de vida, completou um ano, ele já passa para o signo de Áries, né? Então, se o segundo ano de vida tem uma informação ali relacionada a Áries e a Marte, que é o regente de Áries. Então, é importante você observar no ano corrente qual é o signo da profecção do seu ascendente, qual é o signo no qual o seu ascendente está apontando. E verifica na sua carta natal onde o planeta regente desse signo está.
e observa se esse ponto está recebendo aí algum aspecto dos planetas que estão transitando nesse momento. E da mesma forma, observa se esse planeta vira direção ao longo desse período de um ano, tá? Por exemplo, se a profecção do ascendente for Áries, hoje nós temos Marte no signo de Leão. Para o trânsito atual, é preciso verificar se Marte tem um movimento retrógrado nesse ano, se ele tem movimento direto, quando isso vai acontecer. Da mesma forma, observa na carta natal onde Marte está. E nesse grau e minuto onde Marte estiver, esteja atento para verificar se nenhum planeta chega exatamente a esse ponto ou chega a algum aspecto de sextil, de quadratura, de trígono, de oposição. Porque é nesse momento, nessa data especificamente, que algumas coisas podem se desenrolar. Bom, esses são 3 filtros importantes. E quando a gente olha num contexto maior, juntando todas essas informações, se houver algum momento em que todos esses pontos da carta natal, da revolução solar e da profecção do ascendente forem ativados ao mesmo tempo, esse período, essa data específica tem uma relevância marcante. Pode acontecer, por exemplo, de você ter um trânsito sobre a sua carta natal, mas quando você olha na revolução solar não tem, e nem se você olhar aí um regente na profecção do ascendente, que geralmente é chamado de regente do ano, também não tem. Então esse trânsito ele pode até desencadear alguns assuntos da sua vida, mas não muito fortes. Mas pode acontecer, por exemplo, de você ter o mesmo ascendente da carta natal na revolução solar. E o planeta regente desse ascendente ser também o planeta regente do ano na profecção. E aí esse planeta, ele tem uma relevância grande, então todo aspecto no ano que tocar esse planeta, se ele virar direção para o movimento retrógrado, virar para o movimento direto, ele realmente é muito importante. São 3 filtros que nós precisamos ter atenção quando pensamos em trânsito. Se você gosta de acompanhar os trânsitos diários, pense nos trânsitos diários como um clima geral para você aproveitar momentos para tomadas de iniciativa. Mas se você quiser pensar num sentido mais previsional, para entender se algo pode acontecer na sua vida, é importante considerar esses 3 filtros, senão você vai ficar meio perdido aí na informação astrológica que rola nas redes, tá bom? Nuances importantes para você entender o que os trânsitos podem representar, primeiro é conhecer os elementos ou as naturezas dos planetas. Se eles são quentes, como o Sol, por exemplo, Marte, Júpiter, eles têm uma representação mais ativa de eventos que se desencadeiam de uma forma mais potente. Se eles são frios, como a Lua, a Vênus, como Saturno, ou mesmo Mercúrio, eles têm uma informação um pouco mais fechada, um pouco mais concentrada. Mas é lógico que aqui entram muitos fatores, porque cada um de nós tem uma carta, então as posições por signos, elas vão se variando um pouquinho. Elas vão ou acrescentando mais calor ou diminuindo, enfim, né? Aqui a gente entra num termo um pouco mais técnico que eu disse que não ia falar para vocês, mas no contexto geral, assim. Pense também que, por exemplo, planetas como Saturno, eles têm uma tendência mais a restringir, a fechar. E planetas como Júpiter, por exemplo, têm uma tendência mais aberta. Vênus é alegre, tem uma representação mais descontraída. Mercúrio é mais neutro, ele não tem uma representação nem benéfica, nem muito maléfica, ele é mais cotidiano, mas representa estudos, por exemplo, conhecimento, conversa, o trânsito natural das coisas. O Sol representa a constituição de visibilidade, de poder, de sucesso, de liderança. A Marte já representa mais a estrutura do combate, da energia para a força ativa. E essas características planetárias, elas vão se moldando também. Bom, entra bastante aqui da linguagem astrológica, e por isso que eu disse a você lá no começo, se você gosta de astrologia, mas não é astrólogo, cogite conhecer um pouquinho mais sobre a linguagem astrológica para você conseguir aproveitar melhor as informações que você vê nas redes, senão elas vão ficar muito superficiais, tá? É preciso entender, porque no contexto do vídeo aqui a gente não consegue abordar as particularidades, porque elas são milhares de particularidades em cada uma das cartas.
Bom, eu espero que esse vídeo tenha acrescentado alguma informação para você e que te ajude a se orientar aí com o movimento do céu diário. Se você gostou, não esqueça de curtir, compartilha também com seus amigos, com seus familiares, com quem você sabe que gosta da astrologia e deixa aqui embaixo o seu comentário, nem que for uma figurinha aí, falando um oi para mim. Muito obrigada por ter assistido aqui até o final. Me acompanha também aqui no meu perfil do Instagram, onde tem postagens diferentes. Você pode aprender um pouco mais sobre a astrologia tradicional. Muito obrigada, até o nosso próximo vídeo, então, até mais.